Boa noite, está no ar o programa Conversa Franca, que hoje tem um entrevistado especial aí, reconhecido nacionalmente, José Maria de Almeida, mais conhecido como Zé Maria, que foi candidato aí à presidência da República nas últimas eleições. Boa noite, José Maria. Boa noite, Carla. Boa noite, espectadores do Conversa Franca. Veio participar de uma audiência pública para falar a respeito de algumas coisas sobre a questão do acordo coletivo especial. O que significa esse acordo coletivo especial? Qual foi o resultado dessa audiência pública aqui em São João del Rei? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Zé Maria, primeiro eu gostaria que você explicasse rapidamente, porque nos próximos blocos nós vamos detalhar mais, mas o que é o acordo coletivo especial e por que a sua vinda a São João del Rei para poder explanar sobre esse assunto? Olha, o chamado Acordo Coletivo Especial, neste momento, é um anteprojeto de lei que foi elaborado por um sindicato, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e que tem apoio da direção da CUT, que propõe uma mudança na legislação trabalhista brasileira, de forma que tudo que for negociado entre a empresa e um sindicato vai passar a prevalecer sobre aquilo que está na lei. Ou seja, a lei deixa de valer e vale aquilo que foi negociado entre um sindicato e as empresas. E nós consideramos que essa mudança, se for promovida na legislação, vai se configurar uma tragédia para os trabalhadores, porque implica em colocar todos os direitos trabalhistas que nós temos à disposição de um processo de negociação feito numa sociedade onde o patrão tem uma capacidade de pressão sobre o trabalhador, de pressão sobre os próprios sindicatos, o que pode levar é que esses acordos realizados nessas condições acabem por eliminar os poucos direitos que nós temos hoje garantidos na legislação trabalhista, como férias, como 13º. Isso que eu ia pedir, para você exemplificar, por exemplo, alguma negociação. Qual seria um exemplo de uma negociação? Olha, você quer ver o problema? O sindicato que apresentou a proposta diz que a legislação é muito antiga. E, de fato, a legislação brasileira é muito antiga. A CLT tem quase 80 anos. E entre as discussões aqui, entre o que nós estamos falando, a questão do fator previdenciário e também o acordo coletivo especial, que é um anteprojeto que está aí tramitando aí pela Presidência da República, pela Câmara, e que pode se tornar um projeto, e segundo o Zé Maria aqui nos informou um pouco no primeiro bloco, isso também pode ocasionar um grande prejuízo a cada um de você, trabalhador. No bloco anterior, Zé Maria, a gente estava falando sobre a questão do fator previdenciário. Você disse que a presidente Dilma ela não teria como cancelar esse fator devido à falta de recursos para o INSS. É uma coisa um pouco complexa, né? Porque, ao mesmo tempo, ela reduz esse repasse das empresas, né? Só para retomar um pouco isso rapidamente, você falou, né, dessa questão da CUT. A CUT, inclusive, rachou, né? Ela está dividida por causa desse posicionamento. O que está ocorrendo é que, ao fazer essa opção por apoiar simplesmente as políticas do governo, isso levou a que a CUT se aproximasse muito do grande empresariado e gera tensões dentro da CUT. Esse problema do fator previdenciário é uma expressão disso. A CUT, para tentar ajudar o governo, que não queria acabar com o fator previdenciário, na verdade o governo tem condição de acabar com o fator previdenciário. Não o faz porque escolheu, né, usar os recursos que o INSS tem para ajudar as empresas. Porque se não fosse usar esses recursos para ajudar as empresas, é perfeitamente possível acabar com o fator previdenciário, retomar o direito que o trabalhador tinha antes da vigência dessa lei, que, se não é o melhor dos mundos, pelo menos é melhor do que nessa situação que nós estamos hoje com o fator. Mas a CUT acabou apresentando uma proposta alternativa para o governo, que é o tal da Fórmula 85-95, que é um fator previdenciário com outro nome. O que o governo fez com isso? Pegou a Fórmula 85-95 e transformou em 95-105, que significa, sabe o quê? Que o trabalhador vai acessar as condições de se aposentar com 70 anos. Vai obrigar a maioria, vai levar que a maioria da classe trabalhadora brasileira se aposente depois de morrer. É uma coisa muito cruel que está sendo feita. E esse problema gera tensões na CUT, porque tem uma parte da CUT que segue com compromissos, que quer defender os trabalhadores. Então você veja, não só em relação a esse problema do fator previdenciário, tem um setor que segue defendendo o fim do fator previdenciário e está contra a adoção dessa Fórmula 85-95 ou da 95-105, que são outras formas de manter a mesma coisa, outros nomes para as mesmas medidas que prejudicam os trabalhadores. E tem também setores da CUT que estão na luta conosco contra o acordo
acordo coletivo especial, porque entendem que o direito do trabalhador não pode ser disponibilizado, né, para uma negociação com as empresas, até porque nós temos poucos direitos. Essa tensão é o que levou ao surgimento, inclusive, de várias organizações depois do início do governo Lula até agora. Nós estamos construindo uma central, que é a CSP com Lutas, que é composta por um número grande de sindicatos que já foram parte da CUT e que saíram, estão construindo uma alternativa porque não encontram uma outra forma de unir o trabalhador para lutar em defesa dos seus interesses no interior da central. Na medida que a CUT ela passou a defender outros interesses que não dos trabalhadores. É esse processo de reorganização que nós estamos vivendo neste momento. Essa manifestação que nós vamos fazer em Brasília em abril, ela está sendo impulsionada pela CSP com Lutas, está sendo impulsionada por setores da Central Única dos Trabalhadores, por outras organizações do movimento popular, da juventude brasileira, ou seja, de todos os setores que mantêm aquela ideia de que o sindicato é uma organização para defender o trabalhador, não para ajudar a empresa. Como que você falou no primeiro bloco, que foi um dos fundadores, né, da Central Única de Trabalhadores, como que assim, a sua visão hoje vê, né, o Partido dos Trabalhadores direcionando aí para os empresários, igual aconteceu com essa questão do fator previdenciário e também agora com o acordo coletivo aí, que pode se transformar em um projeto no futuro bem próximo? Olha, eu diria a você, se nós fizermos uma análise histórica, final da década de 70, década de 80 para cá, nós vamos ver que a trajetória que o Partido dos Trabalhadores viveu é uma trajetória parecida com o que a CUT viveu. Eu fui fundador do PT também em 80, estive no começo da militância do Lula lá na região da ABC, nós fomos presos juntos em 1980, eu era militante do Sindicato dos Metalúrgicos lá de Santo André, e quando nós construímos o PT para ser um instrumento para a luta política da classe trabalhadora brasileira, porque a gente brigava muito com o patrão naquela época, então a discussão que havia entre nós era o seguinte: pô, eu brigo contra o patrão uns 4 anos e depois voto nele para ele governar o país e continuar me massacrando. Por que nós não podemos votar em nós mesmos? Por que o trabalhador que produz toda a riqueza do país, que faz o país funcionar, não pode também governar o país? E fazemos desse país aqui uma coisa que privilegie os interesses e os direitos da maioria daqueles que trabalham. Para isso surgiu o PT. O Lula e a direção do PT transformou o PT em uma outra coisa, num partido igual aos outros, num partido que fosse um instrumento para que ele chegasse ao governo. Chegaram ao governo. E chegaram ao governo fazendo aliança com quem? Com o grande empresariado que a gente combatia naquele momento. Então isso é o que faz com que o PT no governo, né, faça aquilo que o Lula mesmo disse no final do seu segundo mandato, ele acha isso uma vantagem, que ele dizia: nenhum empresário pode falar mal de mim, porque nunca antes na história desse país, empresário ganhou tanto dinheiro. Lembra que ele falou isso? Bom, é verdade, nunca antes na história desse país, empresário ganhou tanto dinheiro como ganhou no governo do PT. Só que não era para isso que o trabalhador construiu o PT. O trabalhador construiu o PT para que o trabalhador pudesse viver melhor, não para que o patrão pudesse viver melhor. Esse era o papel que os outros partidos faziam. Desviaram o objetivo. Essa mudança ocorreu por isso, por essas alianças que foram feitas com o empresariado, porque o PT passou a depender dos empresários que financiavam a campanha dos seus candidatos. Veja, como é que um presidente pode gastar 150 milhões de reais para poder se eleger? Onde é que ele consegue esse dinheiro? Recolhendo, na ação entre amigos, entre os trabalhadores? Não, ele recebe dinheiro do banco, da empreiteira da construção civil, da grande empresa do setor químico, do agronegócio. E essas empresas estão jogando esse dinheiro fora? Não, eles financiam a campanha do candidato e depois mandam no mandato dele. É isso que aconteceu com o PT. E a CUT, ao fazer essa opção de se integrar a esse governo, de ajudar a aplicar esse projeto político desse governo, ela foi obrigada a virar as costas para os trabalhadores. Então o processo que se abriu a partir daí é esse processo de reorganização. Nós estamos tratando de construir uma organização alternativa para juntar o trabalhador, porque a luta para manter os nossos direitos, para preservar os nossos direitos, para procurar avançar nas conquistas, ela segue aí. E aqueles instrumentos que nós construímos lá atrás, infelizmente nós perdemos. Perdemos o PT, perdemos a CUT. Nós temos que tratar de reconstruir tudo isso. Construir uma Central Sindical Popular, que é a CSP com Lutas. Nós temos que reconstruir as nossas organizações partidárias. Eu sou dirigente de um partido, nós estamos construindo um partido por conta disso, porque a classe trabalhadora precisa do seu partido para poder fazer a luta política para mudar esse país, porque nós não queremos brigar só para melhorar o salário. Nós queremos mudar o mundo para que a gente tenha uma vida digna. Nós temos que mudar a vida que a gente vive hoje. E nós temos o direito. Nós não estamos pedindo nada que não seja um direito nosso. É a gente que produz toda a riqueza do país. Esse país funciona porque a gente trabalha. Então não pode ser que justo nós que trabalhamos não temos direito a ter uma vida digna para que um banqueiro possa ter tanto dinheiro que ele não sabe nem onde gastar, para que o agronegócio tome conta das terras do nosso país, né? A nossa luta é essa. Então nós estamos construindo organizações para isso. Neste momento,
Essa luta se expressa na tentativa de evitar a aprovação do ACE, na luta contra o fator previdenciário, mas na verdade as bandeiras, as demandas são muitas. São várias demandas. Ok. Zé Maria, a gente falou sobre a questão do acordo coletivo, né, especial, e também a questão do fator previdenciário. Vamos frisar um pouco nesse bloco, um pouco mais nesse último bloco, a questão do acordo coletivo especial, que foi o seu verdadeiro objetivo para vir aqui a São João del Rei. Você falou que é um anteprojeto. Primeiro eu gostaria que você explicasse ao telespectador o que significa o anteprojeto e como que ele chega a um projeto para, né, chegar à Câmara e ser votado. Então, anteprojeto, porque ele é uma proposta construída por um sindicato que não se transformou ainda num projeto de lei. Para que isso ocorra, ele precisa ser assumido por um deputado, ou alguns deputados ou senadores, que o apresente formalmente como um projeto de lei no Congresso Nacional, ou que o governo o apresente como um projeto de lei de origem do Executivo. Então, nesse momento, ele está em fase de redação na Casa Civil da Presidência da República e deve ser apresentado ao Congresso, de acordo com os propositores da ideia, ainda no começo desse ano, como um projeto de lei do Executivo. Apresentado como projeto de lei no Congresso, ele vai tramitar. Vai passar pelas comissões até chegar ao plenário da Câmara e do Senado para serem votados. Então, a campanha que nós estamos fazendo agora é justamente para tentar cortar o mal pela raiz. Então, você veja o esforço que foi feito aqui em São João del Rei, pelo Sindimetal, aqui de São João, que tem sido vanguarda na luta para tentar evitar a aprovação dessa proposta, os demais sindicatos que estavam presentes hoje lá na Câmara. É o mesmo esforço que está sendo feito no país inteiro para que a gente possa justamente evitar que isso ganhe, digamos assim, corpo. Se ganhar, se for para um processo de tramitação no Congresso Nacional, nós vamos estar lá a postos para cobrar de cada deputado e de cada senador que não é possível a aprovação de uma coisa dessa. É esse o sentido da mobilização que já vem sendo construída no país inteiro e que deve levar a Brasília, no dia 24 de abril, algumas dezenas de milhares de trabalhadores, de jovens, para, em primeiro lugar, manifestar a nossa discordância com esse anteprojeto e com essa proposta de estabelecimento do chamado Acordo Coletivo Especial, e também, obviamente, nessa manifestação as demais demandas da classe trabalhadora vão estar presentes. O fim do fator previdenciário, o pagamento do piso nacional dos professores, que é lei e o governo não cumpre, né? O governo de Minas, por exemplo, não cumpre o pagamento desse piso, o governo da maioria dos estados não cumpre isso, a exigência de que o governo destine mais verbas para a saúde, para a educação, para a reforma agrária. Então, essa manifestação ela vai ser mais ampla nesse sentido, mas as duas principais razões que nos levarão a Brasília dia 24 de abril é cobrar dos deputados e senadores e do governo federal que arquivem, que tirem de cogitação essa ideia do acordo coletivo especial e exigir também o fim do fator previdenciário, que tem prejudicado imensamente os trabalhadores brasileiros. Caso isso ocorra, caso o acordo chegue a ser tramitado como projeto na Câmara, qual vai ser a atitude aí de toda essa... Como que vocês vão agir perante essa situação? Vocês vão fazer um abaixo-assinado para tentar retirá-lo da Câmara? Como que vai ser feito Olha, isso? nós vamos encadear um conjunto de ações. Por exemplo, na audiência pública aqui em São João del Rei, por iniciativa dos sindicatos, foi apresentado um documento que já foi assinado por vários vereadores, espero que os outros também assinem, e vamos levar isso ao Congresso Nacional. Isso nós devemos reproduzir experiências como essa pelos municípios do país inteiro. Vamos promover atividades em cada estado e em cada região, na base de cada deputado, de cada senador, para dizer a ele, olha, agora é você que vota, depois somos nós que votamos. Então, nós não vamos aceitar uma decisão do Congresso Nacional que retire direitos dos trabalhadores. E vamos voltar a fazer manifestações em Brasília e dentro do próprio Congresso Nacional. Então, o que nós vamos fazer? É reproduzir um conjunto de iniciativas no país inteiro que pressione os parlamentares, os deputados e senadores, de forma que, se isso entrar em tramitação, não seja aprovado. Certo. Você falou que vai ser redigido um documento. Qual é o teor desse documento que vai ser, não sei, já foi elaborado esse documento? Olha, o documento que foi assinado pelos vereadores em São João del Rei é um documento que estabelece de forma simples duas ideias. Olha, essas mudanças propostas nesse anteprojeto são prejudiciais aos trabalhadores, que são a maioria da população brasileira, portanto, os vereadores dessa cidade se manifestam contrariamente à sua aprovação e pedem a rejeição dessa ideia no Congresso Nacional. É fundamentalmente isso o conteúdo, né, dos documentos, abaixo-assinado, há um manifesto que está circulando no país inteiro, assinado por dirigentes sindicais, por ativistas, por militantes do movimento
movimento sindical, da juventude brasileira, que tem o mesmo conteúdo. É esse o sentido da pressão que nós vamos fazer. Nós queremos mudar a CLT? Queremos sim, mas para melhor. Nós queremos ter garantia de emprego, queremos ter organização de base, mas não mudar para pior, como pretende esse acordo. No caso, vocês querem a mudança, a atualização da CLT, mas não a extinção, porque esse acordo seria basicamente a isso, Zé Maria? A extinção da CLT, exatamente. O que nós queremos, redução da jornada de trabalho, organização no local de trabalho. Há muitas coisas que podem mudar na CLT para melhorar a vida. A proibição da demissão imotivada, por exemplo, né, que é uma convenção da OIT que não é praticada no Brasil. Então, tem muitas mudanças que são necessárias para melhorar a vida do trabalhador. O que não se pode aceitar nessa situação que nós vivemos é mudança para piorar a vida do trabalhador. Muitas pessoas alegam que a CLT trava essas negociações, você até falou um pouco sobre isso no primeiro bloco, mas eu gostaria que você explanasse um pouco mais a respeito. Não corresponde, a CLT ela é muito limitada, ela protege pouco o trabalhador, ou seja, não está entre nós daqueles que defendem manter a lei como está. Agora, ela não proíbe que você faça um acordo, o sindicato e uma empresa, que estabeleça uma condição para o trabalhador melhor do que aquela que está na lei. Isso sempre foi permitido. Então não é a CLT que trava. O que trava é a ganância do patrão, que quer explorar cada vez mais o trabalhador para ter mais lucro, e a conivência que o governo tem com os patrões. Então o governo que deveria proteger a sociedade, proteger o trabalhador, protege o patrão, e o trabalhador fica desprotegido. Essa é a dificuldade que nós temos. Mas não é que a lei impede de fazer um acordo que melhora a situação. O que tem nos impedido é justamente essa ganância e a conivência do Estado com os empresários, com os patrões. Como é que nós vamos mudar essa situação? Fortalecendo a organização do trabalhador e fortalecendo a nossa luta, buscando os sindicatos, como os sindicatos aqui da região de São João, o Sindimetal, os demais sindicatos que estão nessa briga, né, no país inteiro, buscando os sindicatos ligados a conlutas, ajudando a fortalecer essa organização, e dessa forma que nós vamos reunir força para que a gente possa mudar a situação, mas não para pior, como se pretende com essa proposta de acordo coletivo especial, mudar para melhor. O acordo coletivo especial, então, é como se a prioridade da convenção entre sindicato patronal e de servidores é independente do que é proposto como limite pela CLT, é isso? Exatamente, ou seja, se aprova essa mudança na legislação, vai ser possível fazer um acordo que eleva a jornada de trabalho para 50 horas semanais, que reduz as férias para 20 dias por ano, para 15 dias por ano, coisas que hoje não é possível porque a lei não permite. A lei, nesse sentido, ela protege o trabalhador contra a capacidade de pressão, de chantagem que o patrão tem. Se aprova esse acordo coletivo especial, a lei deixa de cumprir esse papel protetivo, porque ela pode ser substituída por um acordo qualquer. Um acordo assinado em que condições? Pode ser na condição de uma chantagem do patrão, ameaçando demitir o trabalhador se ele não aceitar aquela condição. O trabalhador faz o que numa situação dessa? Ele vai ficar sem emprego, que é a fonte de sustento da família dele? Ele acaba cedendo. Então, a legislação trabalhista brasileira existe para isso, para proteger a parte mais fraca na relação de trabalho. Essa proposta que vem desse sindicato atende o interesse de quem? Das grandes empresas, que querem acabar com essa proteção. As grandes empresas querem mudar as relações de trabalho para reduzir o custo, para aumentar o lucro dela. Para isso ela tem que mudar a lei. Infelizmente, esse é o objetivo dessa proposta de acordo coletivo especial, que lamentavelmente é apresentada por um sindicato, mas atende o interesse das empresas, não dos trabalhadores. Ok, Zé Maria, muito obrigado aqui pela participação no nosso programa. Se você tiver alguma consideração, pode ficar à vontade. Carla, eu te agradeço e aos ouvintes do Conversa Franca por essa oportunidade e pela paciência de vocês que estão nos assistindo em casa. Ok, obrigado. Muito obrigada. A todos vocês, uma boa noite e até a próxima terça-feira.